Olá, caros alunos. Bom, hoje eu não estou presente fisicamente, mas não deixei de planejar, de preparar a aula para vocês, tá? Então, hoje a gente vai fazer a aula 3, que é sucessão ecológica, né? Continuação do assunto que a gente já vinha falando semana passada. E eu vou compartilhar com vocês o slide, eu dei uma editada no slide, tá? Mas só para facilitar um pouquinho, né? Já que tem outro professor acompanhando vocês, substituindo, tá? Vão seguir as orientações do professor que está na sala como se fosse eu. Então pensem que a aula é normal, né? E nesse processo, fiquem atentos aí a todas as orientações do professor. Tudo bem? Bom, eu vou compartilhar aqui, tá? O material. Estou abrindo. Vamos falar em sucessão ecológica. Fiquem atentos para anotar alguns pontos principais, alguns pontos mais importantes, tá? Apesar de que eu vou tentar resumir ao máximo. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? O que é sucessão ecológica? Basicamente, a gente começa a relacionar aqui com transferência de matéria, não só de energia, né? E aí, para a gente entender sucessão ecológica, a gente precisa conhecer as comunidades, né? Quem são as comunidades biológicas? Comunidade biológica, então vamos ler aqui o quadrinho, é o conjunto de diferentes organismos que vivem e interagem em uma mesma área e habitat em um determinado período de tempo. Sua composição e estrutura são influenciadas por fatores abióticos e bióticos. O que isso significa? São seres que estão vivos ao mesmo tempo no mesmo lugar. Então, exemplo, nós estamos aqui, né, na região da Mata Atlântica, tem onça na região da Mata Atlântica, tem capivara na região da Mata Atlântica, né? Então, nós aqui somos uma comunidade biológica, tá? Agora, se a gente pegasse uma espécie de dinossauro que viveu há 70 milhões de anos nessa região, apesar de ter vivido nessa mesma região, ele não é da nossa comunidade. Por quê? Ele já se extinguiu, tá bom? Então a gente tem que ter isso em mente. Em relação a essas comunidades, elas têm um ciclo de equilíbrio. Aí vocês talvez pensem, mas tem um animal que come outro. Tem um animal que come planta, né? Como assim tem equilíbrio? Tá em equilíbrio. Se eu sumir com todos os predadores, que são carnívoros, eu vou começar a ter um excesso de herbívoros, que vai acabar com as plantas, que vão morrer de fome. Então, percebe? Isso é um desequilíbrio. Então, quando a gente mantém um equilíbrio, mesmo tendo um ser que mata o outro para se alimentar, há um equilíbrio em que sentido? Você mantém as populações mais ou menos ali estáveis, né? Às vezes sobe um pouquinho, cai um pouquinho, mas nada de grandes variações. Só que, às vezes, ocorre a degradação ambiental, né? É aí que o bicho pega. Por quê? Essa degradação ambiental altera tudo, ela desequilibra tudo, né? Poluição, desmatamento, perda de habitat, né? Que entra o desmatamento junto, mas pode haver outras questões, por exemplo, mineração, tá? Mudanças climáticas, né? Enchentes, por aí vai. E aí leva a uma perda de biodiversidade. Como assim? Morrem espécies. Espécies menos resistentes às mudanças desaparecem mais facilmente. A gente já falou um pouquinho sobre isso, não é? Então é uma coisa que a gente precisa ter em mente, tá? Vamos prosseguir um pouquinho. Sucessão ecológica, uma mudança por etapas, né? Tudo que é uma sucessão, ocorre uma mudança em etapas. A sucessão ecológica é em várias etapas. Então, por exemplo, aqui uma região, à beira de um rio, provavelmente, né? Estava devastada aqui, começou a nascer algumas plantinhas. Pouco tempo depois, plantas cada vez maiores, né? O solo está cada vez mais fértil. Mais um tempo depois, eu já tenho árvores, eu já tenho vegetação mais desenvolvida. Por consequência, eu devo ter também mais animais, né, de grande porte, animais que têm um processo reprodutivo mais lento, né, grandes mamíferos, grandes aves. Então, perceba que
digamos assim, que vai havendo uma tranquilidade maior conforme desenvolve mais e vai havendo mais espécies, tá? Só que aí esse equilíbrio vai ficando mais próximo, então fica tudo mais lento. Tem muita transformação enquanto não chegou nesse equilíbrio. Chegou no equilíbrio, beleza, não muda mais muita espécie, não muda muita coisa, por quê? Já está legalzinho, está equilibrado, tá bom? Então, vamos observar os tipos de sucessão, tá? Tem dois tipos, sucessão primária e sucessão secundária. Como assim? Primária, destruiu tudo, né? É um cataclisma, um desastre muito grande. O que que é isso? Uma erupção vulcânica, por exemplo, caiu lava ali, né? Uma ilha vulcânica, por exemplo, tá cheio de lava, queimou e incinerou tudo, não sobrou nada, virou um monte de pedra em cima daquela região, né? Sumiu toda a vida, sumiram até as bactérias. O que vai acontecer? Com o tempo, vai começar a aparecer alguns organismos pioneiros que vão ali começar a aparecer. Eles têm que ser muito resistentes a pouca água, a muito sol, a muita exposição. Só que eles vão começar a melhorar o ambiente, tá? E aí tem outros exemplos, tá? Dunas no deserto, elas não têm ali uma fixação, né? Dá um vento forte, elas somem, vão embora, vai aquela areia voando para lá e para cá. Então não é um ambiente muito propício à vida, né? Áreas de recuo de geleira. A geleira derreteu, ficou aquela rocha que estava lá há 1 milhão de anos. Dificilmente vai ter alguma coisa viva ali, né? Por quê? Porque aquele gelo estava raspando na rocha, destruindo qualquer resquício de vida ali e de repente, né, depois de 1 milhão de anos, derreteu, tá? E a sucessão secundária? Geralmente já havia uma comunidade, tá? Essa comunidade foi removida, né, pode ser desmatamento, pode ser incêndio, mas nada que vai esterilizar o local, que vai acabar com a matéria orgânica do local. Então, por exemplo, queimou árvores, fica ali as cinzas, pedaços de galhos, árvores mortas ali, né, carbonizados, mas ficam restos de animais também que morrem em incêndios. Inundações também fazem isso, né? Ficam ali restos ali de organismos que morreram, mas fica algum resto. Então tem uma diferença da sucessão primária. Primária, desastre total. Secundária é um desastre, mas sobrou alguma coisa, tá? E qual que é a diferença? Aqui é mais rápido na sucessão secundária, por quê? Como tem restos, eu tenho, entre aspas, alimento. Eu tenho adubo para plantas, eu tenho alimento para animais que vão chegar, tá? Então a gente tem toda essa condição para que se desenvolva mais rapidamente uma colonização, né? No caso, uma recolonização. Está voltando a vida ali, tudo bem? E aí, essas etapas, como é que são, né? A gente tem a comunidade pioneira, como eu falei antes. São plantas, né, micro-organismos, outros seres, que vão se fixar, por exemplo, numa rocha que não tem vida. Uma rocha ali formada de lava vulcânica, que resfriou, formada ali depois de um processo de derretimento de geleira, né? A geleira derreteu e recuou, tá? Então, isso é uma comunidade pioneira. Ela vai chegar ali no hard, no difícil. A unidade secundária, ela já, opa, aqui está ficando mais confortável, está ficando melhor para sobreviver. Por quê? Aqueles organismos pioneiros, eles destroem rochas, inclusive, e ajudam a formar o solo. E aí a comunidade secundária, ela já prefere um solinho mais fértil, mais gostoso, mais úmido, né? Então ela vai conseguir sobreviver depois de um tempo que a pioneira se estabeleceu ali. E aí chega na clímax, que é quando recuperou perfeitamente o ambiente, atingiu o equilíbrio. Então não tem mais chegada de novas espécies. Tudo que tinha que chegar já chegou e ficou equilibrado, tá? Então o ambiente ele se transformou e chegou no máximo que dava, certo? Tá aqui só para vocês entenderem, tá? Essas rochas pretas são o quê? São lava vulcânica sólida, né? Então aqui sim teve uma erupção vulcânica. Vocês vão falar, e essas plantinhas aí? Então, elas são organismos pioneiros, tá? São plantas que precisam de pouquíssimo solo. Então elas fixaram em rochas mesmo, começaram a crescer, desenvolver, né? E aí o que que acontece? Isso vai ajudando a formar mais solo.
de boa qualidade, né? Solo rico em minerais, solo ali mais soltinho, né, que vai absorver mais água. Isso vai permitir que plantas mais complexas e exigentes se desenvolvam aqui. Por consequência, tem mais planta, tem mais animal, tá? Então aqui, essa galerinha aqui, né, que são essas plantas que se desenvolveram aqui, elas são hard, elas são um nível ali pauleira, né? Elas aguentam ali uma condição mais difícil de vida. Por isso que elas são a comunidade primária, porque é a primeira que aparece. Tá difícil de viver, elas chegam ali e melhoram o ambiente, tá? Já na comunidade secundária, vocês vão falar que está um desastre terrível, mais ou menos, tá? Isso aqui é o fogo no Cerrado brasileiro, ele ocorre todo ano, é natural, ao contrário da Amazônia. A Amazônia não pega fogo por conta própria, porque é muito úmida, mas no Cerrado, sim, tem um ciclo do fogo. A gente pensa, essas árvores vão morrer todas? Não. Elas têm resistência aqui na casca delas ao excesso de fogo, tá? Vai ficar bastante matéria orgânica, mesmo que queimada. Tem animal que vai morrer? Tem, mas tem matéria orgânica já, né? Então, na hora que for brotar a vegetação, vai ser mais fácil. Esse solo já está mais formadinho, né? Mas com mais nutrientes, tá? Então começam a aparecer vegetações ali rasteiras, capim, arbusto e pequenas árvores. E a comunidade clímax é aquela que já tem equilíbrio, ela está no máximo do máximo, então ela tem muita espécie, é um absurdo de espécie. Aqui a gente vê uma fotinho de uma parte da Mata Atlântica. A gente olha aqui que são cipós, né? E tem planta crescendo em cima do cipó, tem samambaia, tem musgos, tá? E se vocês já fizeram trilha na nossa região, na Mata Atlântica, vocês já devem ter visto, tem muita planta. No tronco da árvore tem plantas, né? Embaixo da árvore tem planta. Tem áreas mais escuras na floresta, né? Que só existem por causa de árvores maiores, que só vieram a existir por causa de árvores menores. Então, a gente tem ali um equilíbrio dele bem delicado, tá? Uma estabilidade, mais ou menos, um equilíbrio dinâmico. Tá morrendo e nascendo seres novos ali o tempo todo, mas já é uma comunidade aqui mais estável. Se ninguém perturbar, se ninguém mexer, se ninguém bagunçar, fica equilibrado. Então, essas mudanças, né? A gente pode ver aqui, ó, campo desmatado, uma região seca, exemplo, cerrado, floresta seca. Primeiro aparecem árvores de madeira dura. Né? Por quê? Porque estão mais expostas ao vento e falta de água, tá? Então, elas são resistentes. Aí elas começam a deixar o ambiente mais rico em matéria orgânica, o solo mais soltinho, começa a ter mais água aqui, começa a ter mais proteção contra o vento, começa a aparecer árvores de madeira leve, né, que são mais exigentes, um pouquinho mais exigentes com água. Elas aguentam menos vento, então já está mais confortável para elas. Com o tempo, começa a ter um pouco de tudo aqui. Já no caso de floresta úmida, exemplo, Mata Atlântica, exemplo também a Amazônia, né? O que vai acontecer? Você tem um ambiente com muita água e luz solar aqui, depois no desmatamento, tá? Mas como tem muita água, né? Um lugar mais chuvoso, então o que acontece? Madeiras, árvores de madeira, né? Leve, elas vão começar a aparecer primeiro, tá? Por quê? Porque elas geralmente são relacionadas a ambiente mais úmido, elas gostam mais de água. Aí elas foram crescendo, deixaram o ambiente mais propício aqui ao desenvolvimento de árvores de madeira dura. Por quê? Elas deixaram o solo um pouquinho mais seco, então já dá para ter outros seres que aguentam melhor essa condição. E no final ficou parecido com o outro. Você tem árvores ali, né, de ambiente úmido, sim, só que você tem, né, tanto as que gostam de ambiente um pouco mais úmido quanto um pouco menos, tá? Nos dois casos aqui, no clímax fica muito parecido. Claro que isso demora muito tempo. Se a gente pensar na Amazônia, você tem árvore ali 60, 70 metros de altura, tá? 60, 70 metros. Isso não cresce de hoje para amanhã, nem em um século. Isso cresce depois de muitos séculos, né? 2, 3, 4, 5 séculos, tá? Então, são plantas que vão demorar muito e aí esse clímax demora a ser atingido. Então, acabou essa explicação, né? A partir de agora, vocês vão fazer
as atividades das páginas, vamos ver aqui, anotei, das páginas 63 a 65, tudo bem? Então, aula 3 finalizada, façam as atividades do livro, páginas 63 a 65, solicito ao professor que está na aula que viste, ok? O professor já está ciente, tá? Então, a gente não vai mais ter explicação nesse momento, tá? Quem tiver dúvida, a página 63 tem algumas breves explicações. Então, consulte a sua própria apostila. Tem um resuminho lá, fácil de consultar, beleza? Então é isso, galerinha. Fiquem com Deus, excelente aula para vocês, bom final de semana, bom feriado, e na próxima aula estarei vistando a apostila também, tá? Aliás, a apostila não, livro, a gente tem que acostumar com isso, tá? Então, na próxima aula estarei vistando o livro, verei o que o professor vistou. Quem deixar de fazer aí na aula, né, cuidado. E quem não tem livro, junte-se ali com algum colega, sob supervisão do professor, e faça no caderno. Responda só a resposta no caderno. Tudo bem? Página 64 e 65, que é onde estão os exercícios. Até mais.